Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional matutino. Vamos ouvir um hino e depois fazer uma oração. Deixa eu pegar o meu tablet aqui para que nós possamos ouvir um hino, uma parte de um hino. Vocês estão gostando? Que agora dividi o tempo com o Tomazini, ele também está fazendo o devocional. Eu, pessoalmente, gosto mais dos devocionais do Tomazini do que os meus. Tá sendo muito bom, mas a gente está revezando, tá? Tá sendo um pouco pesado para nós, mas vocês estão gostando, a gente está fazendo. O que vocês pedirem, a gente vai procurar fazer o melhor. E tá sendo bom. Estamos falando dos princípios do Evangelho, então diz aí se vocês estão gostando e já sugere o que a gente pode falar, porque quando acabar o manual do princípios do Evangelho, hoje a aula vai ser sobre batismo. O que a gente pode trazer para vocês? A gente tem várias ideias. Falar sobre o templo, estudar um livro da igreja, estudar uma obra padrão, estudar as palavras dos profetas vivos, a história de cada um dos presidentes da igreja. Tem muita coisa que a gente pode fazer, então vão dando sugestões para a gente poder trazer para vocês. Vamos ouvir um hino sobre batismo. Espera aí, eu vou no Inário das Crianças, porque tem um hino aqui sobre batismo que eu gosto muito. Deixa eu ver o Evangelho. Aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, chama Batismo, né? Vamos ver. Jesus foi a João Batista na Judeia ao encontro, batizado foi por imersão nas águas do Rio Jordão. Muito bem. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de falar sobre batismo, essa ordenança tão importante que nos introduz ao Teu reino celestial. Nós pedimos que nos abençoe com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Primeira coisa que eu quero falar sobre batismo é que o batismo, ele não é uma ordenança. Eu acho que essa lente está meio suja, hein? Pera aí, gente. Eu vou dar um jeito aqui de limpar. Melhorou? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o batismo não é uma ordenança nova, no sentido de que começou na época de João Batista. Já existia batismo bem antes. Olha o que a gente aprende na Pérola de Grande Valor, e aqui é uma parte da tradução do profeta Joseph Smith, do que deveria estar em Gênesis, mas infelizmente foi tirado, perdido. E aí o profeta escreveu sobre Adão, e olha só, fala do batismo de Adão, e ensina a doutrina do batismo lá no versículo 64. E aconteceu que quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito. E foi levado para a água, e foi mergulhado na água, e foi tirado da água. Aí você pergunta, quem que batizou Adão? Não diz aqui, né? Diz que ele foi arrebatado pelo Senhor e que ele foi mergulhado. Então não sei se é o Espírito, se é um anjo, mas o fato é que ele foi batizado. E assim ele foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo, foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho, de agora em diante e para sempre. Depois ele recebe sacerdócio. Então o batismo é uma ordenança introdutória que tem desde o primeiro homem. Adão, Eva e sua posteridade justa foi batizado, ele ensinou sobre isso. Noé foi batizado. Enoque antes e sua cidade foram batizados. Aí você fala, Lucas, a gente não tem referências na Bíblia sobre, no Velho Testamento sobre batismo. Não temos muito, mas temos lavagem, temos alguns indícios, e até o livro de Mórmon, quando ele cita Isaías, ele cita com algumas alterações, e uma dessas fala sobre o batismo no antigo Israel. Quando o templo de Jerusalém
desculpa, o Templo de Salomão foi construído, tinha uma pia enorme para que os sacerdotes realizassem lavagem. Que lavagem era esse? Batismo. Né? Essa pia batismal, de lavagens que eles chamavam, tinha 12 bois semelhantes à pia batismal que nós temos nos templos. Então, assim, os profetas dos últimos dias ensinaram que o evangelho é o mesmo. Que ele é novo porque foi restaurado, mas é eterno. É um novo e eterno convênio que sempre existiu. Abraão foi batizado. O apóstolo Paulo fala sobre a fé que ele tinha em Jesus Cristo, que o levou, né, a cumprir os mandamentos de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, embora não precisando, porque ele era perfeito, ele foi batizado para dar o exemplo. Então, o batismo é uma ordenança sagrada, uma ordenança introdutória. Nós deixamos aquele velho homem, o homem natural, nas águas, né? Não que a água fique imunda, esse é um símbolo. Você morre e você ressuscita, você levanta para uma nova vida, uma vida espiritual. Os elementos presentes nessa conversão são água, espírito e sangue, no sentido que pela água nós somos batizados, guardando o mandamento, pelo Espírito Santo nós somos justificados e pelo sangue de Cristo nós somos santificados. Esse novo nascimento é necessário para entrar no reino dos céus. Aquele que não for batizado não pode entrar, mas tem exceção. A exceção são as criancinhas que não têm pecado. Né? Aliás, o batismo de criancinhas é uma abominação à vista de Deus. Só é batizado aquele que já tem idade para discernir, que tem responsabilidade. Então é importante que nós entendamos que os requisitos do batismo são compreensão, a pessoa precisa ter discernimento do bem e do mal, a pessoa precisa ter essa idade de responsabilidade, a pessoa ela tem que ser imergida, não basta jogar um pouquinho de água, aspergir ou batizar, tem que imergir completamente, porque é como se fosse a sepultura, a morte, nascendo de novo por uma vida em Cristo. Precisa ser feito por alguém que tenha autoridade. Você vê que uma das primeiras coisas que Jesus fez quando apareceu nas Américas foi escolher seus discípulos e dar autoridade para que eles batizassem o povo. Então não é porque a pessoa, eu estudei muito a Bíblia, posso sair batizando. Não. A pessoa precisa receber essa autoridade de Deus, por imposição de mãos, como ensinam as Escrituras. E o batismo ele é preparatório para receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo do fogo. Sem o batismo de água, não pode ter batismo pelo fogo e Espírito Santo. Tá bom? Então, o batismo de água antecede. Basicamente, era isso que eu queria falar de batismo, dizendo que eu lembro muito pouco daquele dia especial em que fui batizado, mas eu tenho uma memória afetiva muito, muito feliz. Eu lembro, tem uma foto, né, quando meu pai me batizou. O pai ainda tinha todo o cabelo preto praticamente, agora está cheio de cabelo branco, né, completamente branco. Eu lembro quando eu fui batizado e de ser mergulhado e saindo da água. Lembro que estavam vários amigos da primária, tinha um bolo delicioso, tinha cachorro quente, a gente brincou depois num gramado, foi muito legal. E foi um momento de decisão. Eu lembro que os missionários, eles não precisavam, mas eles deram as palestras para mim, para que eu me preparasse, né, a pedido dos meus pais. Então eu lembro de ter aprendido o evangelho no lar e também pelos missionários, e isso me ajudou a tomar essa decisão de seguir Jesus Cristo. Eu recebi o dom do Espírito Santo no mesmo dia, né, a confirmação como membro da igreja, e desde lá tenho sentido quão importante foi aquele convênio. Eu não fui perfeito, mas sou grato por todo domingo tomar o sacramento, renovando aquele compromisso que eu fiz há tantos anos atrás. E sinto gratidão pela oportunidade de ser membro da igreja restaurada nesses últimos dias. Se eu honrar os meus convênios, o batismo ele vai abrir as portas do reino celestial. Então, que nós possamos lembrar do nosso batismo com gratidão e renovar esse compromisso todo domingo ao tomarmos o sacramento. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Tchau, tchau.